a gente entra no campo do relacionamento, o assunto fica complexo. Porque é difícil delimitar, não é? Delimitar até que ponto que eu devo, até que ponto que eu tenho que esperar. Eu devo fazer, eu tenho que aguardar, não é assim? E quando no dia a dia, nós temos uma tendência muito grande a exigir, a cobrar. A cobrar. Ah, mas se eu não cobrar... Pegaram aí onde que está o problema? Então não existe resposta. Não existe uma cartilha que vai definir até que ponto que você cobra, que você não cobra. O ideal é a gente meditar sobre o que está nos motivando a fazer, ao estar numa relação, até onde que nós estamos dispostos a continuar, a investir, a dar conta. São questões que são de foro íntimo. Antigamente, dentro de um sistema heteronômo, o que é isso? Dentro de regras estabelecidas pela religião, pela sociedade, pela ciência, nós nos movimentamos muito num contexto assim, de muito castramento. A sociedade castrava os indivíduos, seja no machismo, no preconceito, seja onde for, nas intolerâncias, não é? Na violência dentro dos lares ou fora. Nós nos movimentamos de uma forma muito complexa, seja protagonista ou vítima, entre aspas. Qual de nós que não imputamos problema para o outro? Qual de nós não sofremos problemas causados por outros? A gente entra no espiritismo, aí a gente vai estudar as questões do livre-arbítrio, da responsabilidade, da lei dita causa e efeito, e muitas vezes a gente trata essa lei como se fosse uma coisa física. Aí eu bati, então agora eu vou apanhar. Isso é um equívoco interpretativo. No espiritismo não tem karma, não tem dharma, não é isso. No espiritismo a gente estuda uma questão chamada consciência, liberdade, escolha e, obviamente, responsabilidade com o que a gente faz. Mas nós temos a capacidade de mudar o que foi feito a partir de novas atitudes, de novas escolhas. Entenderam o que eu quero dizer? Então, porque você passou a faca no indivíduo, não significa que você vai reencarnar amanhã e alguém te cortar. Isso é bobagem. Embora possa acontecer. Porque uma bala não atinge um indivíduo de graça. Tem essa questão. Hoje eu estou viajando para o Rio de Janeiro, eu brinquei com um companheiro, meu Deus, vamos orar pela sua cidade. Estamos, inclusive, fomentando o espiritismo, o evangelho aqui para mudar a cidade. Nós queremos o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Vamos junto, vamos melhorar. Como nós queremos um mundo melhor. E para que o mundo se torne melhor, nós temos que investir, semear evangelho. Porque não há no mundo nenhuma proposta melhor, mais qualificada, eficiente do que o evangelho. O evangelho que consola, esclarece, aponta e liberta. E não religiões que castram. Religiões que determinam, como, por exemplo, durante muito tempo era proibido você pensar em separação, divórcio. A lei regulamentou, não foi? Esse assunto é tão complexo que na época de Jesus, ele foi questionado sobre o divórcio, o adultério. A lei legitimava o divórcio, a separação, se a mulher fosse apanhada em adultério. Mas os homens podiam ter. Um harém. Aliás, o harém foi criado, o povo pensa que foi para isso, mas foi para outra coisa. Os homens é que desviaram o propósito. Um dia eu falo de mediunidade com vocês. Mas continuo dizendo. Então, Jesus falou assim, olha,
A lei permite em função da dureza dos vossos corações. Aí ele estava falando assim, a lei heteronoma, que proíbe ou que não proíbe, que legaliza ou não, a separação. Ele estava falando de questões de relacionamento, que envolve livre-arbítrio, responsabilidade, uma série de outras coisas. Ou ele estava falando da lei íntima, que nós vamos escrevendo na nossa intimidade. Não é lei de fora que te proíbe. É a lei interna que nós estamos esculpindo na pedra, como os espíritos esculpiram os 10 mandamentos na tábua e apresentou para Moisés. Aquela imagem é simbólica, porque por sinal não foi Deus. Hoje eu conversei com um amigo evangélico e falei para ele, não foi Deus não. Somos nós que escrevemos. Mas Deus está dentro da gente. Então as coisas boas que nós escrevemos estamos sob a inspiração dele, do seu lado divino, da luz que há em ti e que precisa de ser luz e não treva, para ser bem sintonizado com Jesus. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Então o potencial de fazer luz está aqui dentro, vontade. Então, quando eu assumo um dever, um compromisso, eu o faço motivado. Motivado. Por algum propósito. Qual é este propósito? Nós precisamos estudar. Porque se você não entender o porquê que você assumiu esse compromisso, ele vai ter prazo de validade, sim. Não existe o ad eterno. Nós estamos falando de relações humanas, relações espirituais. Nós estamos estudando com o espiritismo que não existe metade. Então, você e seu marido não são metade, um completa o outro. Os namorados são. 4ª semana que eles voltaram. Eles estão voltando, hein? Ai, meu Deus do céu. Daqui a alguns anos, eles vão casar aberto. Nós namoramos. Você falou para namorar, nós namoramos. Aí eu vou falar, continua namorando. Vai namorando. Né, dona Sá? Vai namorando, vai que eu tô te vendo. Vai que eu... Aí daqui a pouco começam a aparecer os cupidos. Cupido me flechou. É a turma que quer reencarnar, viu? Não tem cupido nada. Mas vai com calma, namora primeiro. Namora a mãe dela, você namora o pai dele. Conhece a sogra, conhece o sogro, o irmão, o cachorro, o papagaio. Você vai assumir um namoro com a família dele e ele com a sua. Ah, não gosto dela, mas eu amo ele. Ela é mãe dele. Não será substituída. Então, entenda o que está te motivando. É o sentimento? É a atração? É a paixão? Ou realmente é uma simpatia, é uma identidade espiritual? Se for de verdade, assuma e dê a vida. Porque a maioria assume e depois some. Some o dever. Somos livres, podemos fazer o que quiser, temos muita informação. A lei hoje acabou o regime de escravidão, de dependência. Ok, é isso mesmo. Mas eu não estou discutindo questões de fora. Nós estamos aqui com Jesus avaliando questões de foro íntimo. Responsabilidade. O seu marido é o que na sua vida? O que ele representa? O que a sua esposa representa na sua vida? Apenas uma relação de interesses pessoais? Se for, acabou, troca. Melhor do que sofrer. Mas espera aí, não é só isso. É um comprometimento. É algo que eu sinto que é importante. Que envolve o meu crescimento, envolve uma relação familiar, envolve questões espirituais. Porque muitas vezes o lar está complicado, pode ser uma fase, pode ser um desafio. Por que você assumiu essa responsabilidade com essa família? Você tem estudado esse assunto?
A gente vai vendo com os espíritos que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Tudo dentro da família representa o que eu preciso. Então, se alguém grita com você, é porque você grita com alguém. Ou que você gritou com alguém. Ninguém grita com o outro de graça. Se você tem aquele que te incentiva, isso é uma virtude que você tem também. Que bom. Então vamos trocar. O que não for agradável, o que não for bom para o outro, eu tenho que filtrar. Quando eu aprendo, quem ganha sou eu. E obviamente que isso repercute no relacionamento. Ponto. Acabou. É tão interessante, gente. A gente lida com tantas histórias de transformações, inclusive no campo relacional, a partir do momento em que o entendimento acontece, favorecido pelo conhecimento. Porque o conhecimento, quando bem aplicado, ele é o fator detonador para que a boa vontade entre em ação, para que a motivação seja um ingrediente fundamental para você continuar no seu caminho. Quer um exemplo? Como que nós temos essa capacidade? Lá no trabalho, você tem aquela carga pesada no trabalho. Você, quando começou, fez por ideal. Passou-se os anos, houve muitas mudanças, sua maneira de pensar, de agir, enfim. Mas você, depois de tanto tempo, tem isso como um compromisso. Mas você já está cansado. Você já está cansado. Mas você não pode abrir mão, porque ali é o seu ganha-pão. Então você não tem que buscar a cada dia uma dose de esperança, uma pílula de resignação, não é? Uma vacininha de obediência ao que realmente tem a ver, inclusive, com o seu sistema de manutenção de vida. E aí a gente não consegue ir adiante, porque você precisa do salário, porque você precisa da condição moral, do escrúpulo, você precisa de dar uma resposta para a sociedade, porque você está empregado. Não existe uma série de fatores que vão sendo pintados num painel para que você consiga ir adiante? Por que nós não temos essa dose de investimento quando o assunto é relacionamento? Por quê? Será que eu estou agindo com uma visão mais ampliada ou menos ampliada? Será que assim está acontecendo porque eu desconheço? Enfim, nós podemos elencar aqui uma série de dúvidas, porque o propósito é criar dúvida. Não é dar solução, não. Menos para vocês dois que vão casar. Já casei os dois. Você viu? Não sei se eu melhorei ou piorei pro lado deles. Vocês não escutam Casalberto, não, que ele é muito doido. Eu já falei que quando começar a morder, manda internar, né, Dora? Pois bem, eu tô brincando, viu, gente? Que a gente quer, na verdade, criar um ambiente tranquilo, para que a gente tenha dúvida mesmo. Tem resposta pronta. A companheira perguntou como fazer quando um quer e o outro não quer. Espera aí. Você quer? É o que importa. O que você quer? Avalie. Porque quando você quer, você vai aonde você sonhou, que você sonha. É possível. Uma pessoa que não sonha, diz John Lennon, ela está morta. Sonhar faz bem. Sonhar diz que nós estamos vivos. Qual é o seu sonho? Pense nele. Desenvolva um projeto. E entenda que o beneficiado de atingir é você. Agora, é muito bom quando quem está do lado pode receber as coisas boas que a gente vai angariar quando nós vamos conquistando. E hoje, com o jeito, da maneira com que as coisas estão acontecendo, com a velocidade dos fatos, das informações, com o grau de ansiedade que campeia nas pessoas, a dica de Jesus é: vai devagar.
Vá devagar. Não corra com questões que podem ser resolvidas se tiverdes paciência. Se começar a investir no perdão, na compreensão,